enquanto há vida, há esperança. Há um grande autor de peças teatrais do mundo latino chamado Terêncio. Terêncio é autor de várias ideias geniais. Uma delas parece óbvia, hoje falada, mas está numa das peças de teatro de Terêncio, quando ele escreveu: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Nós falamos isso com muita facilidade, sem que haja menção ao fato dela ter sido retirada de um espetáculo teatral por Terêncio escrito. Aliás, é dele uma outra frase que também me interessa, e acho que é você, em que ele escreveu: tudo que é humano não me é estranho. Tudo que é humano não me é estranho. Isto é, o que mexe com outra pessoa, mexe comigo. Nesse sentido, a ideia central de Terêncio, na primeira frase que mencionei, enquanto há vida, há esperança, ela aparece como sendo nossa marca decisiva. Afinal de contas, ser humano é ser capaz de recusar o que parece não ter alternativa. Ser humano é capaz de dizer não ao que parece não ter saída. Ser humano é ser capaz de ir buscar o que pareceria, sem nenhum caminho para isso. Qual é a primeira palavra que um ser humano aprende a entender e dizer? Não é mamãe. Mamãe é a segunda, porque a mãe treina a criança. Nem papai, que é a terceira, que a mãe fica com dor na consciência e treina também. A primeira palavra que uma pessoa aprende a entender e dizer é não. Não. Você põe a mamadeira na boca, ele não. Você coloca, ele cospe. Você quer levar, ele solta o corpo. Você quer pegar, ele larga e sai correndo. Você me prende, eu escapo. Você me aprisiona, eu sonho. Você me torna escravizado ou escravizada, eu canto. Eu faço o blues, o gospel, o jazz, o lundu. Você me encarcera, eu sonho. Como escreveu o Maurício Tapajós na música Pesadelo, você corta um verso, eu escrevo outro. Se um muro separa, uma ponte une. Você me pega vivo, eu escapo morto. Mas você não acaba comigo. É interessante isso. Porque essa nossa capacidade de persistir, isto é, de esperançar, de ir buscar. Por isso, quando alguém diz, eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer, no livro Não Espere pelo Epitáfio, eu trabalho um pouco essa percepção de que, embora seja difícil, não é uma impossibilidade, desde que a gente mantenha a esperança em ação. E é curioso, porque quando, dentro da literatura do passado, se buscou uma definição para a ideia de inferno, isto é, o que é uma vida infernal, uma existência infernal, uma incapacidade de viver, ou como escreveu Quintana, um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Isso aparece com muita força na obra de um estupendo homem nascido na cidade de Florença, que é Dante Alighieri. Vocês se lembram de leituras ou de estudo que Dante era apaixonado, desde mais jovem, por uma mulher chamada Beatriz. E Beatriz era casada. Dante não tinha como se aproximar dela, mas ele começa a tomar coragem e começa a se corresponder com ela, ainda casada. Mas no início desse processo, Beatriz morre. E Dante encontra alternativa para a impossibilidade da esperança, criando esperança por intermédio da literatura. E ele escreve uma das obras mais definitivas do pensamento, que é a comédia, chamada Divina Comédia. Que apesar do título, comédia para nós no Brasil é algo que está ligado ao campo do humor, do riso, Na literatura, a noção de comédia é aquilo que relatava coisas da vida humana em geral. E a obra Comédia é a obra em que o grande Dante Alighieri quer encontrar Beatriz onde ela estivesse. Onde estava Beatriz? No mundo dos mortos. Que naquele momento, naquela época pré-renascentista, era dividido apenas em paraíso, purgatório e inferno. E, claro, para que Dante vá encontrar Beatriz, ele tem de atravessar, porque ela está no paraíso, ele tem de atravessar o inferno e o purgatório. Quem o leva
A obra conta isso com muita beleza. Quem o leva por aquele caminho, evidentemente, também já falecido na época, é Virgílio, o poeta latino que escreveu a Eneida. E lá vai o Dante. Primeiro lugar que eles chegam, o inferno. O que estava escrito na porta do inferno? Deixai fora toda esperança, vós que entrais. Deixai fora toda esperança, vós que entrais. Porque o que é o inferno? O inferno é o lugar em que a esperança não tem lugar. Uma vida infernal, uma convivência infernal, um emprego infernal é aquele no qual não há esperança de modificação, de alteração, de melhoria. Um país infernal, uma família infernal, é aquela em que a esperança falece. E vale olhar isso de perto, porque quando Terêncio traz à tona a percepção de que enquanto há vida, há esperança, é porque a própria noção nossa de vida está marcada, né, por essa ideia de esperança.